Olá, estrelinhas! E no vídeo de hoje eu vou falar sobre Saturno na casa 8. Recentemente eu percebi que eu falo baixo, né? Ou eu falo baixo ou meu microfone ele não capta direito. Mas eu não sei o que acontece, gente. Eu falo de uma maneira normal. Mas quando eu vou ver, assistir os meus vídeos, eu penso, eu tô falando baixo, né? Estranho. Mas eu vou falar de Saturno na casa 8. Que é um tabu, que é chatíssimo de... O picolé ainda aqui é R$ 1. Com certeza vai sair no vídeo, né? E eu tava assistindo um vídeo da Marília Cabral, em que ela cita algumas coisas sobre Saturno na casa 8. Por quê? Porque meu amigo Francisco, ele tava reclamando muito de Saturno na casa 8 ser uma tristeza e ser só coisa ruim. E tipo, eu não tenho muita experiência com Saturno na casa 8. Assim. E eu não. A única pessoa que eu conheço realmente que tem Saturno na casa 8 é Francisco. Só Francisco. De resto, não conheço mais ninguém com esse Saturno. Então, fica muito difícil pra mim falar assim, é isso, é tal coisa, sabe? Porque, tipo, eu preciso de gente que tem Saturno na casa 8 e que eu conheça realmente, que eu entenda como a pessoa funciona. Você consegue compreender? Não é só falar, Saturno na casa 8 é isso. Porque a casa é da morte, é de tal coisa, sabe? É do tempo, é Plutão, sabe? Tá faltando na astrologia atualmente pesquisa, porque a gente está se contentando muito com palavra-chave, coisas prontas, obviamente, né? E a gente não tá indo atrás da resposta. As poucas pessoas, eu acho que quase ninguém vai atrás de resposta nesse nível, sabe? E, tipo, o que eu observo muito é essa questão de, tipo, Saturno na casa 8 é ruim. E se contentar com isso. Só se contentar, sabe? Isso me irrita bastante. É como eu falei, eu tava buscando pessoas de Saturno na casa 8. E, tipo, eu não tava encontrando. Eu botava no Google e acabava não encontrando pessoas que tinham Saturno na casa 8 no mapa e que eram pessoas públicas. Acabei não encontrando. Acabei entrando no vídeo da Marília Cabral pra tentar entender, pra ver se ela citava alguém, né? Porque, tipo, eu tava buscando e não tava encontrando. E aí eu vou citar o vídeo dela aqui, alguns pontos que ela citou, né? Mas antes disso a gente vai citar uma frase, obviamente. Pra contextualizar basicamente o que eu sinto em Saturno na casa 8. A única coisa que devemos temer é o próprio medo. Franklin D. Roosevelt. Ela citou, a Marília, no caso, citou Saturno na casa 8 como uma questão de intensidade nas relações. Olha, eu acho que não seria muito esse caminho. Ela cita que Saturno na casa 8 pode ser uma pessoa que é intensa em relacionamento, se entrega, se joga de cabeça. Eu acho que não seria muito esse caminho aí, porque Saturno na casa 8 não seria exatamente o contrário, uma pessoa extremamente controladora ou que tenha a necessidade de manter um controle sobre as outras pessoas ou manter uma distância segura. Me faz pensar nisso. Por mais que esteja na casa de Plutão ali, sabe? Me faz pensar que Plutão ali é um distanciamento, talvez um afastamento, para se manter o controle. Não tem nada a ver com ser intenso, não tem nada a ver com, eu vou amar intensamente. Não, porque Saturno não é controle, sabe? Você estar ali, como fala a palavra, meu Deus? Você está sob controle de si mesmo e do outro. Porque não basta você ter controle do outro. Tem que ter controle de si mesmo. Saturno na casa 8, ele prioriza muito isso. A segunda coisa que ela falou foi de maturidade emocional. Que as pessoas de Saturno na casa 8 são idosos? Sim. Idosos jovens? Sim. Mas nem sempre, porque meu amigo Francisco é a pessoa que eu me baseio porque, tipo, ele posta lá as coisas. Eu sei que postar não quer dizer muita coisa, né?
Mas ele é um idoso festeiro. Ele tem alma de idoso, mas ao mesmo tempo ele festeja. Então, eu não sei qual é a linha tênue entre você ser um idoso e você ser um idoso festeiro. A terceira coisa que ela citou foi o interesse de assuntos místicos e ocultos. Mas será que realmente, parando pra pensar, só Saturno na casa 8 causa isso? Será que realmente Saturno na casa 8 é só isso de questão de interesse místico? Não tem outras coisas que puxam esse Saturno? Ou outros pontos no mapa que fazem sentido de um interesse místico? É só Saturno que puxa isso? Não tem um Netuno, não tem um Plutão, não tem uma Vênus que cause esse efeito? E se a pessoa não tiver Saturno na 8, ela não vai ter essa tendência mística, ela não vai ter esse lado oculto aflorado? Vamos pensar, né, Brasil? Saturno na casa 8 também me traz a questão de lidar melhor com o misticismo, o ocultismo, quando você vai envelhecendo. Pode ser uma questão que eu ainda tô pensando, eu ainda tô desenvolvendo, né, gente? Não cravei e não bati a marreta. Mas que eu falei... Saturno na casa 8 pode afetar o processo de regeneração do corpo? Eu nunca vejo ninguém falando sobre casa 8 ser regeneração. Nunca. E é sempre... As pessoas que citam regeneração, elas nunca vão a fundo, sabe? Elas nunca correm atrás da informação. E elas, depois de tudo, elas nunca pensam... Ah, não, pode ser isso aqui, né? Pode ser ligado à regeneração. Ninguém fala disso. Isso me deixa muito puta. O que eu penso, basicamente, é que as pessoas de Saturno 8, elas podem ter uma tendência a, sim, ter uma saúde de idoso se, obviamente, não se cuidarem. Mas, elas também podem ter uma capacidade de regeneração incrível. Pelas pessoas que eu vou citar aqui, obviamente, né? Mas, tipo, não é só cravar isso. Tem que conhecer a pessoa de Saturno 8, tem que entender como ela funciona. Não é só dizer, Saturno 8 é horrível, Saturno 8 é o fim da picada, Saturno 8 você vai morrer. Pelo amor de Deus, né, Brasil? Porque o que eu mais vejo na atualidade é astrólogo terrorista, né? Eles não trazem respostas, eles trazem mais perguntas e você fica mais confuso, tentando entender como a sua mente funciona. E aí você não sai com uma resposta, você sai com várias perguntas, sabe? E respostas não respondidas. E perguntas não respondidas, né? Vamos lá. O ponto 4 que ela aceitou é que Saturno na 8 ela pode ter uma ótima gestão de recursos compartilhados. Isso até eu posso concordar um pouco, porque Saturno na 8 lida bastante com coisas dos outros, situações de outras pessoas. Mas, e se tiver algum aspecto cruzado? Isso afeta? Isso é uma coisa a se pensar também. Um aspecto cruzado pode afetar Saturno em maior ou menor grau. O que os aspectos cruzados têm a ver com essa gestão de recursos compartilhados? É uma coisa a se pensar, não é mesmo? Ela também falou, o ponto 5 foi que Saturno na 8 teria resistência à mudança. E eu acho que isso também pode funcionar. Mas é uma coisa, tipo... Como é que o Saturno lidaria... Tipo, Plutão ali tá engatilhando ele pra mudar, pra ele, sabe, se reinventar. Como ele não lidaria bem com essa mudança se Plutão ali tá engatilhando ele, entende? E como é que ele lida com essas mudanças que Plutão traz, que Plutão movimenta? Porque, tipo, Plutão ele vai movimentar, obviamente, né? Ele é regeneração, ele é transformação, ele é tudo que precisa ser mudado ou destruído, basicamente. O ponto 6 que ela trouxe foi profundidade psicológica. Eu não entendi nada que ela quis dizer. Sendo bem sincera. Talvez a profundidade fosse essa, obviamente, né? E agora vamos falar um pouco das minhas teorias para Saturno na casa 8.
Já que eu tenho pouquíssima vivência. Ah, mas Lorena, como você tá fazendo crítica se você tem pouquíssima vivência? Porque eu gosto de especular, gente. Especulação, ela faz a gente mudar e a gente faz... Muita coisa que eu descobri especulando. Porque, tipo, será que é isso aqui? Aí eu conversava com a pessoa e a pessoa confirmava. E em outras pessoas aquilo se confirmava, se confirmava e se confirmava. Entende? Você vai estudando porque você especula, obviamente, né? Você, no começo, você não vai ter muitas certezas. Principalmente quando você tá numa abrangência de você ver uma coisa que, tipo, isso aqui não bate, gente. Isso aqui não bate de jeito nenhum. Tipo, o meu amigo Francisco, ele falou que ele viu uma astróloga falando que Saturno 8 era o fim do mundo, que ele não queria ser nada, que ia ter problemas financeiros, que ia ser um mendigo. E tipo, gente, vocês têm a noção do quanto a informação para as pessoas ela é importante, porque, tipo, se uma pessoa, por exemplo, ele falou, Lorena, ainda bem que eu vi você falando de Saturno na casa 8, porque, tipo, se eu visse aquilo ali puramente sem nenhuma outra informação, eu iria surtar. Eu iria dizer assim, meu mundo caiu. Iria ser que nem Maísa, meu mundo caiu. Porque as pessoas não têm noção da importância das informações. E de como ela afeta a vida das outras pessoas, né? Porque se uma pessoa vai crua, por exemplo, ver o vídeo dessa astróloga que falou que o Saturno na casa 8 era horroroso e que a pessoa não queria ser nada, que tudo que a pessoa fizesse ia desandar, você entende? A pessoa acaba fazendo o oposto de viver com essas informações. Mas, na minha opinião, Saturno na 8 ele tem um quê de eterno buscador ou pesquisador. Pode ser isso também, é uma teoria, obviamente, né? A gente ainda não confirmou porque não tem pessoas o suficiente para cravar uma situação. Na maioria das vezes, é isso. Ele tá buscando coisas ali, tá buscando se reinventar, crescer e tudo mais. Mas, às vezes, nem ele sabe o que ele tá buscando claramente. Uma mudança, mudar o mundo, mudar as pessoas, mudar a si mesmo. O que separa esses três, obviamente, né? E, tipo, essa é a grande questão de Saturno na casa 8. Porque, tipo, o que separa eu do outro do coletivo? Entende? Eu vou ler um mapa de algumas pessoas que têm Saturno na casa 8, pessoas públicas. E pra tentar clarificar isso que eu falei de Saturno 8 também ter esse quê de buscador, esse quê de, sabe, renovação, crescimento e tudo mais. De ser uma fênix, obviamente, né? As pessoas citadas aqui vão ser Freud, Salvador Dalí e Frida Kahlo. E uma coisa que eu tava pensando que outra coisa poderia exemplificar Saturno na casa 8, que é, se o veneno vence, ele fica mais ou menos potente. É uma coisa louca que eu pensei, né, sobre Saturno na casa 8. Mas, será que a gente não tá olhando para os grandes desbravadores de causas sociais coletivas? Será que a gente não tá olhando essas questões de Saturno na casa 8 como algo muito individual? Eles lidam bastante com o coletivo, com, vamos dizer assim, regras coletivas, organizações coletivas, crenças coletivas também, é bom pensar nisso. Uma coisa que se você tem Saturno na casa 8, deixa aí nos comentários. Uma coisa que eu gostaria de saber é como as pessoas de Saturno lidam com o tempo. Pessoas de Saturno na 8 lidam com o tempo de uma forma mais rápida, eles são sempre atrasados, são pessoas que, vamos dizer assim, têm um tempo mais devagar, o tempo gira mais devagar para vocês sentem um tempo mais devagar. Como é que vocês lidam com a situação de limite? Existe facilidade ou dificuldade para quebrar ele? E o que separa uma dificuldade para quebrar um limite de uma facilidade para quebrar um limite? Entende? Vamos lá. Eu tava pensando que Saturno 8 poderia ser algo relacionado a karma. Ou a falta dele, né?
Como vocês se sentem em relação a isso? Vocês sentem que vocês estão aqui por livre e espontânea vontade? Ou vocês sentem que vocês têm que pagar o karma do mundo todo? Isso também é uma coisa que poderia ser vista em Saturno na casa 8. A situação de tipo, eu estou pagando karma ou estou aqui só a passeio, basicamente. Tem pessoas que vêm aqui para passear, não é mesmo? Vamos lá. Como é que vocês lidam com o controle das situações? Vocês aturam ou surtam? Vocês são as pessoas que normalmente querem controlar ou vocês dão espaço para as outras pessoas controlarem? Como é que vocês lidam com essas situações de controle? Tanto de vocês controlarem quanto das outras pessoas controlarem. Como é que vocês também lidam com a família do parceiro? Porque casa 8 é o dinheiro do parceiro, as coisas do parceiro, não é mesmo? E você sente que as pessoas te veem mais como controlador ou cuidadoso em relação ao parceiro? Também é uma outra pergunta que eu faria também. Você já sentiu vontade de fazer o oposto de viver? Porque eu vi a palavra não é espiritualista, né? Uma pessoa que lida com o espiritual falando, nossa, Saturno na casa 8 é o fim da picada. Vai fazer o oposto de viver, não deixa sozinho. E tudo mais. Isso é terrorismo, gente. Isso é terrorismo. Mas Saturno na casa 8 lida bem com a morte? Ou com essa situação de estar lidando com sempre uma movimentação? Ou você, tipo... Eu acho que Saturno na 8 não é depressão, sabe? Mas Saturno na 8, ele tem uma necessidade muito grande de estar ali e ser útil. Pode ser isso também, né? Mas como é que vocês lidam com essa situação de pessoas falarem, não, Saturno na 8 é o oposto de viver, basicamente. Eu não vou falar a palavra sui, sabe? Porque vão derrubar meu vídeo, mas vocês entenderam. Como é que vocês lidam com coisas não óbvias? Vocês lidam bem, lidam mal, ou pra vocês é indiferente? A minha teoria mais forte até o momento é que Saturno 8 pode também lidar com crenças, lado espiritual e raízes. Na casa... Porque pega um pouco... Porque ele tá entre a casa 9, que é o espiritual, e a casa 7, que é o cônjuge e o parceiro. Então tem duas energias ali, nessa casa 8. Me faz pensar, né? Obviamente. A gente não crava nada aqui porque é aquela coisa. Pouquíssimas experiências, só tenho o Francisco. E essa coisa de estar entre a casa 7, que é a casa dos outros, e a casa 9, que é a parte espiritual, me faz pensar que Saturno na 8 pode ter algum tipo de influência em questão de mobilização de outras pessoas ou de crença de outras pessoas, fazer as pessoas acreditarem que esse Saturno, vamos dizer assim, como posso dizer claramente, Deus? Fazer outras pessoas acreditarem nas crenças desse Saturno, basicamente. Fazer outras pessoas... A palavra não é acreditarem só, mas, tipo... Fazer outras pessoas pensarem igual a esse Saturno, basicamente. Terem o mesmo caminho que esse Saturno tem. Pode ser isso também, né? E também... fazer com que os outros acreditem no que ele acredita, obviamente. Mas isso acaba encabeçando o que eu já falei, não é mesmo? Por exemplo, eu vou botar um mapa aqui pra vocês verem. Eu só até salvei, né? O Martin Luther King, ele tem um Saturno na casa 8, se eu não me engano, com... trígono com Netuno na 5. Pra você que não sabe, o Martin Luther King foi uma pessoa que lutou pelos direitos sociais dos negros lá nos Estados Unidos. Basicamente é isso. Só que ele não foi literalmente o precursor, porque
antes dele, teve a Rosa Parks, que ela foi presa. Só que ele foi uma pessoa que teve maior... A palavra não é ascensão, mas sabe, notoriedade. Porque, tipo, ok, a Rosa Parks, ela começou isso. Porque ela não levantou da situação de, tipo, os negros lá nos Estados Unidos, eles não poderiam ficar sentados em determinados bancos nos ônibus. Se viesse um branco, ele tinha que levantar. E a Rosa Parks, ela fez. Não, isso é totalmente injusto. E ela foi presa, basicamente. Aí começou tudo. Só que quem continuou o trabalho, entre aspas, né, da Rosa Parks, que inclusive Rosa Parks tem Saturno na casa 4, foi o Martin Luther King, que tem Saturno na casa 8. Ou seja, faria um trígono, né? Se a gente parar pra pensar. Se juntasse os dois mapas, provavelmente faria um trígono. Ou um trígono algo parecido. Mas pra não me perder, ele tem Saturno na casa 8, fazendo um trígono com Netuno na casa 5, que é criatividade e tudo mais. Ou seja, o Saturno na casa 8 dele lida bastante com criatividade, crença também. Netuno tem bastante coisa, situações de crenças. E o Saturno na casa 8 dele foi importante para que ele passasse a crença dele de tipo, não, a gente não é inferior. A gente tem direitos, somos pessoas, somos vidas, merecemos mais, queremos mais, entende? E tipo, pra mim, todos os Saturnos, independente se eles estão ali fazendo um aspecto benéfico e maléfico, todos, tanto o do Freud, tanto do Martin Luther King, tanto o da Frida Kahlo, eles acabam indo para essa situação de influenciar outras pessoas. Tipo, a gente vê mais isso no mapa do Martin Luther King e da Frida. Porque a gente vê que eles lutaram... A Frida lutou pelos direitos das mulheres. O Martin Luther King lutou pelos direitos dos negros. O Freud, ele encabeçou... Por muitas vezes, o Saturno na casa 8, ele não encabeça em si as revoluções, entre aspas, né? Entre grandes aspas aí, revoluções. Mas ele é a pessoa que, tipo... Ela é a pessoa pública que vai levar esse movimento pra frente, entende? Não é uma coisa de tipo, eu vou ali, vou ser a primeira pessoa, vou ser a pessoa inicial. Na maioria das vezes, não. Porque, tipo, tanto o Salvador Dalí, ele não criou o surrealismo. A Frida Kahlo, ela não criou um movimento que ela participou. O Freud, ele criou a psicanálise. Mas, tanto em Salvador Dalí, Frida Kahlo e o Martin Luther King, eles foram pessoas que continuaram um movimento que estava ali, estava crescendo, sabe? Eu observo muito isso no Saturno na casa 8. Obviamente isso cabe revisão. E tipo, tem um Freud ali que ele encabeçou o movimento da psicanálise. Mas, tipo, é um só ainda. Tipo, a maioria não encabeça, mas eles continuam o movimento, sabe? E eles são os grandes nomes do movimento, obviamente. E observo isso. E esse Saturno do Martin Luther King, ele tá fazendo se eu não me engano, um aspecto tenso com Lua. Peraí, deixa eu observar que aspecto é esse. Martin Luther King. Martin Luther King. Lua, Saturno. Peraí, deixa eu ver se eu não me engano. É uma quadratura com Saturno ali. Ou seja, esse Saturno, ele encabeça causas sociais. Pode encabeçar causas sociais. Mas, tipo, no momento que a pessoa tá ali fazendo as coisas, correndo atrás, sabe, movimentando, pode ser que a pessoa não seja muito bem aceita, sabe?
Tipo, o Martin Luther King, ele teve problemas de perseguição mesmo. Por conta dessa lua na casa 10, que é, tipo, emoções, as pessoas, tipo, vendo que era um direito justo e tudo mais. E lua em peixes, não é mesmo? E me faz pensar de, tipo, lua na casa 10 não, tava na 11, ou seja, a lua dele está... Porque o mapa dele, ele é... A palavra não é torto, mas sabe, ele tem casas interceptadas. Mas, tipo, ele tava ali com... Ele tem uma lua na 10 fazendo um aspecto difícil com Saturno. E, tipo, era algo que ia mexer no coletivo e precisava ser feito. Basicamente, não é mesmo? Aí, tipo, é uma coisa a se pensar. Tipo, eu não tenho preparação pra dizer assim, é isso. Mas eu gosto de pensar que essa lua no coletivo acabou influenciando nesse Saturno dele. Por mais que eles estivessem ali fazendo um aspecto difícil e, tipo, ele tinha que fazer uma escolha. Vai ser eu, não vai ter outra pessoa, sabe? Ele sentia... É como se fosse um chamado, né? É como se Saturno chamasse ele pra trabalhar nessas situações do coletivo e ele sentisse profundamente ligado, porque, tipo, Lua é família também. Lua é ligado à mãe, mas, tipo, é ligado também à família, ao coletivo, às outras pessoas, o que virá depois de você, não é mesmo? E casa 11 também tem essa questão. Eu deveria pensar muito nisso. Que, tipo, eu tô fazendo um sacrifício aqui. Pode ser até essa questão de sacrifício, mas, tipo, isso vai ser recompensado, sabe? Aí temos o mapa da Frida Kahlo. A Frida Kahlo, ela também tem uma quadratura de Saturno na casa 8, mas no caso dela não pega a Lua, pega uma Vênus, ou seja, ela tinha aquela coisa de mobilizar outras pessoas, tanto pra lutar pelos direitos das mulheres, porque, tipo, esse Saturno, ele não é, tanto no dele quanto no dela, tá em quadratura, mas ele não é necessariamente negativo, sabe? E é bom ver a quadratura não necessariamente como algo negativo. Ela lutou pelos direitos das mulheres, ela lutou pela própria independência, sabe? E ela pegou essa situação de ter um Saturno na casa 8 como algo que, tipo, eu tenho que ser, vou dizer grandes aspas aqui, porque, tipo, essa não é necessariamente a palavra, mas masculina, mais homem, entre grandes aspas aqui, pra lidar com os problemas de saúde que ela teve e que se apresentaram. E ela também lutou pelos movimentos sociais, ela era comunista, se eu não me engano. E ela lutou pelos direitos das mulheres lá no México. E Salvador Dalí, ele tem um Saturno... Eu tô começando a achar que a quadratura de Saturno, independente do planeta ali, ele traz uma situação de... não está bom a situação. Eu não estou gostando do que eu estou vendo. E, tipo, existe uma... A palavra não é comichão, sabe? Mas sabe quando você vê uma coisa errada e você pensa... Isso poderia ser melhor. Isso poderia mudar. Então, o Saturno ali traz uma questão de, tipo... Eu não tô feliz no que eu tô vendo. E, tipo, esse comichão é o startup inicial para que tanto os direitos das mulheres fossem questionados, porque elas não estão no governo, não estão indo pra frente e sendo... A palavra não é matriarcas, mas sabe? Não estão sendo pessoas mais públicas, não estão tendo vidas sociais mais... a palavra não é plenas, mas sabe quando você questiona, tipo...
As mulheres têm tanto potencial, por que que elas não estão ganhando o mesmo que os homens? Por que que elas não estão sendo promovidas? Entende? O mapa da Frida é isso. No caso do Salvador Dali, ele também tem uma quadratura. E a quadratura dele, se eu não me engano, é com Mercúrio. Tanto com Mercúrio com Sol, né? Ou seja, é a questão de... enquanto o Martin Luther King tem a questão religiosa, é a questão de, tipo, ele era um pastor, a Frida tinha uma questão mais com o lado feminino dela, com o lado feminista, de lidar com direitos das mulheres. O Salvador Dali, ele lidava bastante com o lado criativo dele e com a essência dele, porque, tipo, ele não encabeçou o movimento, obviamente, né? Ele não começou o movimento surrealista, mas ele continuou, foi um dos grandes nomes. Ele meio que marcou seu nome na história, não é mesmo? E, tipo, é isso. Eu acho que não vou falar mais nada, né? Mas eu vou botar os mapas aqui pra vocês verem, obviamente. E o Salvador Dali tem a essência em quadratura com os movimentos, não é mesmo? Sol e Mercúrio, a comunicação. E é bom ver como a quadratura ela não é necessariamente ruim. A maioria das pessoas elas demonizam quadraturas. Mas essas quadraturas, em alguns mapas, obviamente, né? Elas te levam pra frente. Elas te fazem questionar. Elas te fazem derrubar coisas que você achava que estavam pré-estabelecidas ou que eram isso mesmo. E ninguém vai questionar nada, não. E vocês? No que vocês se identificam com Saturno na casa 8? Como é que vocês veem Saturno na casa 8? Deixa aí nos comentários, compartilhem, deixa o like e até o próximo vídeo.